Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito "Aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão". Informações descritas no canto inferior da tela, barra azul. 56ª Sessão Judiciária Ordinária de 19 de agosto de 2023. Imagem ampla do plenário, assentos pretos do lado direito e lado esquerdo vazios, ao meio corredor sem movimentação, desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal, duas bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e dois telões, também ao lado direito e ao lado esquerdo. Imagem ampla do plenário. Recording in progress. Boa tarde a todos. Na Havendo tela, quórum, o declaro aberta a desembargador Gilberto 56ª Pinheiro. Sessão Ele é um homem de pele Judiciária clara, Ordinária do cabelos Tribunal Regional castanhos Eleitoral escuros, do Amapá, veste ser uma realizada camisa na branca, modalidade gravata híbrida, preta, presencial e toga por preta videoconferência. e está Submeto à sentado de frente ao seu apreciação a ata da notebook. Sessão Judiciária Ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Prestação de contas eleitorais número 0601 332 91 2022, origem Macapá, relator Carmo Antônio. Na sessão do dia 17/7, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após voto do juiz Carmo Antônio, relator aprovando pressão com ressalva de Aline Paranhos e Gurgel, referente à eleição de 2022, pediu vista ao Juscelio Neto. Aguardavam o Paulo Madeira, Tina Souza, Orlando Vasconcelos e Rivaldo. Na posse, vista agora, Juscelio Santos, você não está com a vista.
Imagem ampla do Na plenário. verdade, sou eu, presidente. Aliás, é você, porque é que você diante- tirou isso. Ok. Isso. Tu pediste para reanalisar depois do voto do Na Juscelio tela, o Santos, né? desembargador Gilberto Pinheiro. Perfeito. Presidente, Não, eu acho que peço- não, olha, Imagem Carmo, ampla Esse é outro. a Milene está me falando que esse é outro, não é aquele outro. Acompanhar o julgamento deste que eu pedi vice e marquei para hoje, não foi? Ele apresentou a petição no PJE. Milene? Perdão, doutor Juscelio, em relação ao que o senhor, ao número 1 da pauta, Sim. ou que vai entrar em mesa, o senhor se refere? Não, ao número 1 da pauta, que é o da Aline Gurgel. Na Ah, tela, o Aline juiz Gurgel, Juscelio não é? Neto. O advogado, doutor Paulo Melém, ele Imagem ampla do peticionou plenário. nos autos, juntou um atestado médico de que está internado e está nos autos do PJE. Ele juntou hoje um atestado médico. O Ele meu está internado. pensamento inicial era de que, como o julgamento já havia iniciado, Juiz Juscelio Neto. ele não é um teria homem oportunidade pele de fazer clara, sustentação cabelos castanhos oral. escuros, barba Então, cerrada, a continuidade está do vestindo uma julgamento camisa não branca, interferiria toga preta, na, sentado em frente ao notebook. na presença física, né, do advogado. Me ocorreu uma outra situação depois. Aí, conversar isso com o presidente, com os demais colegas. Como ele apresentou um atestado, e pode ser que, na eventualidade de surgir alguma questão de fato que ele viesse a querer se manifestar, aí não seria reiterar, abrir para alegações finais, mas acompanhar o julgamento. Como não é um processo urgente, se for, Claro. se os demais colegas assim entenderem, eu posso retirar ele de pauta, não tenho problema com isso, porque eu não tenho urgência em julgar ele também, não. Não, acho que não há problema, não. E aí eu aguardo o advogado se Imagem restabelecer ampla e do peço plenário. inclusão de pauta novamente. Ok. Essa situação foi repassada ao presidente desembargador Carmo, né, e ele me autorizou, então, E que o nós processo conseguíssemos, continuasse. Ela- nós técnica pudéssemos prosseguir. judiciária Mas Miranda. aí, indagando também, Imagem ampla do o plenário. colega, Carmo o Antônio. desembargador Carmo, o desembargador está no... Eu concordo, juiz Juscelio Neto. Eu acho que não é urgente. Não tem uma urgência e para se julgar ele. Está com uma, então, e ele está numa situação delicada, realmente internado, eu acho que é prudente, é conveniente, concordo com Vossa Excelência, que seja Então, retirado de pauta e incluído posteriormente. Dessa forma, presidente, eu peço que seja retirado esse de pauta, então, para que a gente Na eu tela, possa o fazer a juiz inclusão Juscelio Neto. oportunamente quando o advogado tiver restabelecido. Eu vou colocar, então, logo em seguida Imagem ampla do a plenário. outra que pediu vista. Na tela, que o faz desembargador parte Gilberto Pinheiro. Juscelio Neto, a pressão de contas 0.600.932, origem Macapá, relator Carmo Antônio, né? Na sessão de 9/8, o Tribunal Regional Eleitoral, após de voto de vista de Juscelio Neto, acompanhando parcialmente o relator para aprovar com ressalva a pressão de conta de Carlos Camilo Góes Capiberibe e determinar o recolhimento de valores ao erário, pediu vista o Carmo Antônio para rever, para olhar novamente devido a algum posicionamento do juiz Juscelio Neto. Então, Carmo, você está com a palavra. Excelências, ampla na do sessão plenário. de ontem, dia 9 de agosto de 2023, o voto do ilustre juiz Juscelio Neto declarou a regularidade da despesa com alocação de veículo de Maria Pereira Nunes de Abreu no valor de R$2.000. E no voto que eu havia proferido no dia 12/7/2023, considerei a despesa irregular com o fundamento de que a propriedade do veículo seria de terceiro. Dada a divergência, eu pedi vista para avaliar a documentação novamente. E, de fato, embora se extraia do certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV, referente ao exercício 2021, no documento 50.20.455 de folha 7, que o proprietário do veículo é Carlos Pereira Tavares, comprovou-se que a transferência do bem para Maria Pereira Nunes de Abreu ocorreu em 5 de junho de 22. Portanto, eu não identifico essa irregularidade na celebração do contrato de aluguel de carro para a campanha de Camilo Capiberibe, motivo pelo qual retifico o voto proferido neste ponto e afasto a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Consequentemente, na minha visão,
sendo essa a única irregularidade que identifiquei naquela oportunidade, que não mais subsiste, o meu voto é agora modificado não para aprovação com restrição, e sim com a aprovação das contas, fundamento no artigo 74.1 da resolução TSE 23.607/2019. Aqui, eu não deixei de levar em conta o judicioso voto do meu colega Juscelio Neto. A particularidade é que esse tribunal já pacificou a matéria. Então, por isso, apesar da pertinência dos apontamentos feitos volto a repetir, pelo ilustre juiz Juscelio Neto, no tocante ao caráter genérico de despesas e o uso de ticket combustível, trata-se de matéria pacificada por essa Corte para os processos de prestação de contas decorrentes das eleições de 2022. E observando a necessidade de estabilidade das decisões proferidas por esse tribunal, entendo que tais reflexões devem se restringir a servir como balizas orientadoras para o entendimento a ser aplicado a partir das próximas eleições. E eu explico por quê. Nós já julgamos diversos processos naquele sentido, ou seja, mudar agora no meio do caminho vai gerar uma grave instabilidade. Então, eu comungo dessas mesmas preocupações do juiz Juscelio Neto, mas penso que agora, já depois de julgado mais da metade dos processos, não tem como mudar. Então, pelo princípio da colegialidade, eu voto pela aprovação das contas, Excelência. Paulo Madeira. Na tela, o desembargador Presidente, antes de começar... Volta para mim, não é? Imagem ampla Volta do pra mim. plenário. Não, você já Aí o não votou. relator, aí pela ordem, volta para mim. Mas você já não votou, não, visto? É porque Ele como volta ele vista ontem. alterou o voto dele, aí volta para mim, e depois segue para os demais. Ok. Eu só alterei, Excelência, no sentido de que ele constatou que estava regular e era o único ponto que eu havia constatado e regularizar. Houve mesmo uma mudança, e o documento que eu vi era 2021. E aí, por isso, como eu tinha aprovado com ressalvas apenas por causa disso, eu estou retificando para dizer que, diante da observação do juiz Juscelio Neto, eu voto pela aprovação, porque a única restrição era essa transferência desse veículo. Senhor presidente, pela ordem... Na tela, o juiz Vossa Paulo Excelência me passou a Madeira. palavra, eu já iria, na verdade, iniciar... Mas meu é voto. que o Juscelio Não, está sim. pedindo... Imagem ampla do Sim, sim, mas é uma questão que antecede a essa, porque era só, na Juiz verdade, para Paulo Madeira, chamar a homem atenção de para um pele aspecto clara, que me parece que é pertinente, usa óculos, porque eu acho que não foi esse o cabelos único ponto está que o juiz vestindo uma Juscelio camisa Neto branca com se uma gravata contrapôs azul ao marinho, argumento, pelo menos pelo que eu toga entendi, preta. Está sentado teve uma em questão frente ao relacionada ao notebook. valor também, que num dos votos do originário do relator era para devolução de uma determinada quantia, salvo engano, 2.000 alguma coisa, e no doutor Juscelio Neto era 115 mil ou algo assim, pelo menos foi o que eu entendi. E aí seria bom a gente deixar esse ponto bem esclarecido para podermos votar com mais segurança. Era só isso. Sim, claro. Imagem ampla do plenário. Paulo, esse valor de R$2.000 tela, é o relativo juiz ao Juscelio contrato Neto. de aluguel de uma contratada de nome Maria Pereira. A Maria Pereira, ela não apresentou o CRLV no nome dela, mas apresentou um documento do DETRAN que mostrava que ela havia feito a transferência do veículo 2 meses antes da eleição, 2 meses antes dela alocar o veículo. Aí, o que acontece? No voto originário do Dr. Carmo, ele estava aprovando com ressalvas, e a ressalva era em relação a... porque ele entendia que esse contrato não havia sido comprovado a regularidade dele, porque não havia titularidade do bem em relação ao locador. A titularidade não havia sido comprovada. Aí, no meu voto de ontem, eu argumentei que esse documento do DETRAN, que demonstrava que tinha havido a transferência 2 meses antes, era suficiente para comprovar a propriedade, não sendo necessária a apresentação do CRLV. E entendi que esses R$2.000, que o argumento para considerar esses R$2.000 irregulares não subsistia. E aí, o que foi acatado pelo desembargador Carmo Antônio hoje. Então, hoje, o Carmo Antônio não está mais aprovando com ressalvas, ele está aprovando integralmente, sem nenhuma ressalva. Aí, por que eu pedi a palavra, presidente? Porque, normalmente, eu voto depois do corregedor, né, o corregedor, o juiz federal, e aí vai seguindo. Então, como houve mudança, né, do corregedor, vai a palavra para o juiz federal,
E aí, como houve, e no meu voto de ontem eu havia colocado no dispositivo que eu acompanhava parcialmente o relator, né, aí hoje eu reitero todos os argumentos que foram apresentados ontem, a minha fundamentação é exatamente a mesma, mas no dispositivo eu digo que voto divergente para aprovar com ressalvas, com determinação de devolução de R$ 125.100, que foi o valor que eu entendi ser irregular na data de ontem. Então, por isso que eu pedi a palavra, para fazer essa diferenciação. Carmo, Então, quer se manifestar? eu voto nesse sentido. Imagem ampla do plenário. Carmo. Não, Excelência, porque essa matéria tem sido discutida e nós constatamos que, nesse caso, aceita-se com a regularidade. Inclusive, num dos meus votos, eu fui vencido, não sei se os colegas se lembram, eu votei divergente como juiz do Célio Neto, também, eu entendi assim, só que eu fui voto isolado, eu fiquei isolado. Então, a partir daquele momento, como todos os meus colegas pensavam diferente, não havia sentido em eu ser, naquele momento, uma voz isolada. Eu mantive meu voto naquele processo, mas em relação, pelo princípio da colegialidade, eu passei a votar diferente, ou seja, harmonizando-me com os demais colegas que, reiteradamente, já haviam julgado nesse sentido. Paulo Madeira. Ok, agora tudo certo. Agora é minha vez mesmo de votar. Então, senhor presidente, Na tela, o juiz Paulo poderia Madeira. até fazer um voto bem simples e apenas acompanhando a divergência ou o voto relator, mas eu vou precisar de uns 5 minutos, não vou abusar da paciência nem da nossa corte, muito menos da assistência dos eminentes advogados, do procurador regional eleitoral, das partes e serventuários públicos que nos assistem. Não, eu prometo que não vou abusar, mas eu não poderia iniciar o meu voto sem fazer algumas considerações pontuais sobre o que foi dito ontem no voto muito substancioso, né, do eminente magistrado, colega da Corte, doutor Juscelio. E eu acho importante dizer o que eu vou sustentar aqui, porque como essa matéria tem sido reiteradamente debatida, tem sido trazida de forma muito recorrente até, eu preciso dizer de uma vez por todas, e aí eu prometo que nas próximas votações sobre esse tema, eu vou apenas declarar o meu voto sem perder muito tempo, maior, não é? Mas hoje eu preciso fazer algumas considerações. É que ontem, na votação, me parece que, pelo menos foi a compreensão que eu tive, tem uma aparência, uma aparente, não é? E eu digo que é aparente mesmo, porque eu tenho certeza absoluta que não foi a intenção de Sua Excelência, mas me parece que tem uma aparência, uma aparente sugestão de que, de algum modo, a nossa corte ou alguns julgadores minimizam a importância da prestação de contas, a importância dos princípios constitucionais relacionados com transparência, com economicidade, não é? Princípios caros para todos nós, princípios de direito público. E não é isso. Esta corte, eu já disse algumas vezes, mas quero reiterar isso, ninguém aqui minimiza, nunca minimizamos qualquer análise. Por que há uma divergência de entendimento? Me parece que essa que é a grande beleza do direito, que é a grande riqueza. É porque alguns julgadores fazem uma interpretação da lei ou das regulamentações, no caso, nós estamos tratando aqui da 23.607 do TSE, que, por sua vez, também é um desdobramento da 9.504, alguns interpretam de uma forma mais restrita e, às vezes, até na literalidade, e outros não. Então, eu não vou para cá debater teorias de formação do direito, não vou buscar Hart, nem a evolução a partir do Orc, muito menos chegar até Alex para poder fazer considerações. Não é esse o objetivo, eu não vou cansar a plateia com isso. Mas é importante dizer que quem compreende o direito da forma como muitos compreendem, e eu sustento que eu compreendo desse modo, os que compreendem que o direito ele tem que ser interpretado, a norma tem que ser interpretada, interpretada para os casos concretos,
temos que utilizar princípios nessa interpretação. Durante muito tempo, quando o juízo invocava alguns princípios que pareciam soltos, razoabilidade, proporcionalidade, era até comum surgirem críticas dizendo, mas isso é uma invocação muito genérica, que não tem sustentação, Na tela, o enfim. juiz Paulo Madeira. Mas, pelo menos a partir de 2015, com o advento do Código de Processo Civil, que nessa parte é uma norma de sobredireito, como era lá atrás, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que depois virou lei de introdução às normas jurídicas, quando já previa isso, o Código de Processo Civil trouxe expressamente, está lá agora, no artigo 8º do Código de Processo Civil, que é uma norma de sobredireito, repito, portanto, aplicável a todo o ordenamento jurídico. Ele fala expressamente que na interpretação do ordenamento jurídico, e o legislador foi sábio, ele não fala interpretação de lei, exatamente porque o ordenamento jurídico é muito maior e contempla, inclusive, esses nossos julgamentos aqui do eleitoral, o ordenamento jurídico. Na interpretação do ordenamento jurídico, o juízo atenderá aos fins sociais a que ele se destina, às exigências do bem comum, razoabilidade, proporcionalidade. Ele traz esses princípios. Então, quando se invoca razoabilidade, proporcionalidade, não se está fazendo uma invocação aqui meramente retórica, tem um fundamento legal. E é isso que nós temos dito aqui de forma reiterada. Aí podem dizer, não, mas tem a resolução 23667 que fala de determinado modo. Sim, é verdade. Mas a resolução 23667 é um farol, ela guia, é apenas um farol. Mas como é que eu interpreto, como é que eu analiso um farol, uma guia? Eu posso interpretar de dois modos. Eu posso ficar olhando fixamente, diretamente para o farol e me encandear com esse farol, ou eu posso olhar as luzes que o farol joga para que eu possa ter uma visão mais ampla, dependendo do caso concreto. E é isso que nós temos feito aqui. O que é que a gente diz? A gente analisa se o núcleo de análise de contas eleitorais e partidário, na CEP, fez a triagem do que está lá no artigo 3º da resolução. Fez o batimento para saber se houve uma conta corrente aberta, se houve movimentação financeira, se houve... E a gente vai fazendo essas análises. E aí, levando em conta os casos concretos, a análise que é feita depois que vem do NACEP, a gente aprova ou desaprova, ou aprova com ressalva. Tanto a gente não faz isso de forma mecanizada, que nessas sessões aqui de julgamento, nós já reprovamos e aprovamos com ressalva diversas contas, mas outras a gente aprova e mantém uma coerência com relação a isso. E, para não alongar mais, a própria resolução 23667, quando ela vai tratar desse tema, sobre prova, sobre a forma de provar, ela dá ao julgador, nem poderia ser diferente, um espaço para interpretação. Quando ela diz, por exemplo, lá no artigo 58, que vai tratar das doações, que ela diz o seguinte, além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova, lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento, da prestação de contas. É o que nós fazemos aqui. Nós vamos aferir essa idoneidade. Também, no artigo 60 dessa mesma resolução 23667, quando vai tratar da comprovação dos gastos, que fala, não é, em nota fiscal, etc., ele abre uma possibilidade no parágrafo 1º, ao dizer, além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como, e está citando, é meramente exemplificativo o que a resolução traz nesse dispositivo que eu acabei de ler. Então, senhor presidente, nós estamos sim autorizados a interpretar, a fazer análise do caso concreto, e quando se faz isso, levando em conta a aferição preliminar que o NACEP fez, não estamos minimizando a importância da prestação de contas, não estamos de maneira nenhuma minimizando a importância que o Ministério Público tem no trabalho dele, que é louvável, eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes ao doutor Pablo, respeitável como ele sempre foi,
no trabalho, mas a interpretação que se tem que dar é uma interpretação com fundamentos jurídicos. A gente fundamenta, interpreta e decide. Mas ninguém aqui pode duvidar, e eu acho que não há razão para isso, de que todos nós, que juramos por ocasião da nossa posse de cumprir a Constituição Federal e as leis do país, estamos imbuídos todos do mesmo propósito, que é de preservar o que é público, que é de interesse público. Então, senhor presidente, era só para fazer essas pequenas observações e para, de uma vez por todas, dizer as decisões aqui não são decisões que minimizam prestação de contas, e sim decisões em casos concretos, com interpretações fundamentadas. Com essas palavras, eu acompanho inteiramente o relator. Tina Souza. Imagem ampla do plenário. Excelência, eu acompanho o Na relator. tela, juíza Paula Tina Santos. Souza. Imagem ampla do Acompanho plenário. integralmente o relator, Excelência. Rolando Vasconcelos. Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde, ilustres pares, doutor Na Procurador tela, Regional o Eleitoral. juiz Orlando Eu, de igual Vasconcelos. modo, Ele já é um homem adianto de que pele irei clara, acompanhar usa Sua óculos, Excelência o barba relator, parada, cabelos mas pretos, devo registrar está que usando uma ontem gravata estaria azul, divergindo de com ambos, camisa branca e tanto toga preta. o Sua Está Excelência o sentado relator em frente ao quanto notebook. o voto inaugurado pelo doutor Juscelio, que inaugurava a divergência. Vez que no bojo do seu brilhante voto, restava comprovado que aquele aluguel, naquele importe de R$ 2.000, ele estava devidamente comprovado que a titularidade do veículo era da senhora Maria Pereira. Mas com a retificação de Sua Excelência o relator, eu peço todas as vênias ao doutor Juscelio para acompanhar integralmente o relator. Imagem Tribunal ampla Regional do Eleitoral do plenário. Amapá, por unanimidade, aprovou a prestação. Na A tela, o maioria desembargador Gilberto aprovou Pinheiro. a prestação de contas de Carlos Camilo Góes Capiberibe, referente às eleições, vencido o Juscelio Neto, que aprovou com ressalva, tudo nos termos dos votos proferidos. Acho que, Juscelio, você tem mais algum processo? Não, presidente, esse é o único apenas. Só vou assinar a frequência Imagem aqui ampla e já do peço Fique à licença vontade, pra- mas se quiser continuar conosco. Não, mas eu vou só assinar a frequência e já à vou me vontade. ausentar. Obrigado. Da mesma forma, senhor presidente, se o senhor me liberar, eu peço Fique à dispensa. vontade. Obrigado. Vamos agora ao 2. Na tela, o desembargador Gilberto Pinheiro. 3. Ação judicial eleitoral número 0601-636, origem Macapá, investigante Ministério Público Eleitoral, investigada Edna Alzier, investigado Lucas Abraão Rosa Cesário de Almeida, investigado Jean Jefferson Coelho Penho, investigada Valnileia Valente Alzier, representação especial 0601-637, origem Macapá, representante do Ministério Público Eleitoral, representada Edna Alzier, representado Lucas Abraão Rosa Cesário de Almeida, representado Jean Jefferson Coelho Pena, e representada Valnileia Valente Alzier. Eminente relator, com a palavra. Imagem ampla Senhor do plenário. presidente, Luz Pares, os procuradores aí entraram com pedidos, um apresentando atestado médico, não é isso, Milene? E o outro renúncia de mandato? No caso desse desembargador Carmo, o advogado, ele entrou, esse que o senhor se refere é outro. Nesse em pauta, Esse não o houve advogado... um pedido apresentando atestado médico? Isso, é o advogado... Na tela, a técnica judiciária Milena. Só dizer o nome do advogado. Clara, cabelos claros, É o usa doutor óculos, está usando uma toga preta. Elson sentada em frente ao Alzier, notebook. o advogado da parte, ele Isso. entrou com o atestado médico, comprovou impossibilidade de comparecer ao julgamento. Certo. E eu peço, então, Imagem ampla do presidente, plenário. em homenagem aí ao que disse o advogado e acreditando na afirmativa dele, que inclusive apresenta atestado médico, eu peço a inclusão da pauta para a próxima sessão, a primeira sessão Dia após essa. 21. Dia 21. Ok. Então, ciente todos, tá? Ação de investigação. Presidente, Sim? Pois não?
Presidente, permitiria o Ministério Público se Na manifestar? tela, o representante do Ministério Público, Obrigado, doutor senhor presidente. Pablo. Já Ele é identifiquei um homem de pele o clara, entendimento da usa Corte. óculos, barba Bom, primeiro, aparada, bom cabelos dia, boa tarde, pretos, está Sua vestindo Excelência, uma Vossa Excelência, camisa senhor rosa presidente, com Suas gravata Excelências, azul excelentíssimos escuro julgadores. e terno O marrom Ministério Público claro. Eleitoral identificou, de fato, esse peticionamento e apenas gostaria de registrar para a Corte algumas circunstâncias para que isso não inviabilize os julgamentos futuros. Primeiro, o entendimento sólido e reiterado do Tribunal Superior Eleitoral em diversas ações, algumas das quais apreciando matérias criminais que entenderam, decisões essas que entenderam que o adiamento não gerava prejuízo por si só, e que era possível, porque era um ato facultativo, inclusive na esfera criminal, e que esse adiamento poderia vir a ser indeferido pelo juízo competente. E há, no presente caso, uma peculiaridade. Até o final da instrução processual, havia um outro advogado estabelecido e apenas por ocasião da apresentação das alegações finais que houve a juntada, houve o subestabelecimento sem reserva de poderes para o atual advogado que apresentou a manifestação no dia de hoje, solicitando o adiamento do feito. Então, diante dessas duas circunstâncias, a coincidente apresentação do atestado médico no dia do julgamento, o entendimento reiterado do TSE acerca da possibilidade de prosseguimento do feito, porque é um ato facultativo e que a instrução já se encontra finda, o Ministério Público chama a atenção da Corte para que essa postura, eventualmente não inviabilize os julgamentos futuros. Por quê? Seja pela possibilidade de um subestabelecimento, seja pela ausência de prejuízo, porque a instrução restou finda, e seja para evitar que a pauta do tribunal e também os feitos restem indefinidamente julgados. Então, agradeço a atenção apenas para esse registro à Corte diante dessas circunstâncias no presente caso. Obrigado, senhor presidente. Mas já foi marcado, eu acho que não vai haver plenário. prejuízo nenhum, porque tela, já está marcado para a desembargador próxima Gilberto sessão. Pinheiro. Isso também não vai inviabilizar, não é? Até porque o nosso processo, como eu digo, é romano e qualquer coisa sempre tem uma arguição de nulidade. Eu acho que não vai ter problema também. Ação de investimento, mas será registrado, doutor. Ação de investigação judicial eleitoral 0601-663, origem Macapá, relator Carmo Antônio, investigante do Ministério Público Eleitoral, investigado Cássio Santos Ramos, também, eminente relator, também tem um pedido, a Milene está me falando, Ele já analisou? Imagem ampla do plenário. Ao pedido, no caso, um advogado renunciou ao mandato e o outro também comprovou Na tela, a técnica que está judiciária com problema de Milena. saúde através de atestado médico. Da mesma forma do outro, Imagem né, Carmen? ampla do plenário. Isso, no dia 21, Excelência. E eu penso que a nossa Corte tem maturidade necessária para avaliar se o objetivo é apenas prorrogar. E outra coisa, os colegas me conhecem, se no dia 21 aparecer outro impeditivo, vai ser no dia 22. Mas eu não acredito, eu não posso presumir isso, né? Então, eu estou acreditando que os advogados realmente estão com problema de saúde, por isso apresentaram um atestado médico. Então, nesse contexto, da mesma forma também, eu suspendo o julgamento, estabeleço o dia 21 próximo para que nós prossigamos. Está bem próximo, né? Consulta de eminentes pares, Na é o tela, outro o processo desembargador mesmo. Gilberto Pinheiro. Só antes de encerrar essa sessão, quero lembrar que dia 15 é uma data muito importante para a nossa Amazônia. Aliás, começaria com amanhã, né? Seria dia 11 de agosto de 1823. O capitão Grenf entra em Belém e leva a proposta para adesão à independência, não é? E o Dom Macedo Costa, então, contra a vontade do comandante das armas, leva a proposta para votação e
por maioria, foi aprovada e foi assinada, então, no 15 de agosto, que é na próxima terça-feira, inclusive feriado aqui no estado do Pará, a adesão do Pará à independência, na realidade, a adesão da Amazônia à independência. E sem o 15 de agosto, na realidade, não teríamos o 7 de setembro. De nada valeria, porque não pertenceríamos ao Brasil. E certamente que a maioria, talvez, dos senhores não tivessem aqui. Não é? E para a gente entrar no Maranhão, teremos que ter passaporte. Possivelmente, espero, quem sabe nós não éramos tratados como tratam às vezes os bolivianos. Então, essa data é muito importante para a Amazônia e eu faço questão de registrar, de fazer este registro. Né? Agradecendo, então.